Então a gente viu o campo magnético gerado por uma carga em movimento. Mas para chegar na lei de Biot-Savart, a lei que nos dá uma maneira de calcular campo magnético de uma distribuição de correntes, a gente precisa aplicar o princípio da superposição. O campo magnético produzido por várias cargas, N cargas elétricas em movimento, ele vai ser igual à soma vetorial dos campos produzidos por cada uma delas. É análogo ao princípio da superposição na eletrostática. Você tem um conjunto de N cargas, o campo elétrico produzido por elas num certo ponto do espaço vai ser igual à soma vetorial do campo elétrico de cada uma daquelas cargas. Esse é o princípio da superposição e ele vale aqui também. Se você tem N cargas em movimento, você vai ter num ponto do espaço um campo magnético que é igual à soma vetorial do campo magnético de cada uma daquelas cargas. Então, no capítulo de circuitos elétricos e corrente elétrica, vocês viram que uma corrente I é igual a um conjunto de cargas elétricas em movimento, dentro de um condutor, dentro de um fio, por exemplo. E essas cargas se movem com velocidade igual àquela velocidade de arraste dessas cargas dentro do condutor. É uma velocidade bem baixa, mas é uma velocidade finita. Então, se eu tenho um segmento de fio qualquer com comprimento orientado dl, o comprimento orientado simplesmente você imagina que você tem um fio elétrico, eu tenho um segmentozinho desse fio de comprimento dl e eu oriento isso no sentido da corrente. Se eu tenho uma corrente nesse sentido, naquele ponto eu vou ter o dl orientado seguindo o sentido da corrente. Então, se eu tenho um segmento de fio dl orientado, de comprimento infinitesimal, área de seção reta A, percorrido por uma corrente I, imagina que esse condutor possui uma densidade de cargas N, ou seja, densidade de cargas era o quê? Um número de cargas por unidade de volume. Então, numa situação dessas, eu vou ter uma carga infinitesimal dQ igual a NQADL, se deslocando no fio. Lembrando que uma seção reta desse fio pode ser esquematizada dessa forma. Eu tenho A na base desse cilindro, a gente pode pegar um comprimento infinitesimal de fio e aproximá-lo por um volume cilíndrico. A base do cilindro tem área A, a altura do cilindro tem comprimento dl, logo o volume desse cilindro é ADL. O número de cargas para uma densidade N é N vezes ADL. Isso vai ser o número de cargas. Que num fio elétrico são elétrons se movendo. Se eu multiplico o número de cargas pelo valor Q de cada uma das cargas, eu obtenho a carga total se movendo. Isso é semelhante àquela conta feita no capítulo de corrente elétrica. Então eu posso imaginar essa corrente como, num certo instante do tempo, uma carga dQzão se movendo dl no fio. Então a gente pode aplicar diretamente a expressão vista anteriormente para o campo magnético, essa expressão, para determinar a contribuição dessa carga dQ ao campo magnético num certo ponto do espaço. Então, o dB gerado por essa carga dQ vai ser igual a μ0 sobre 4π, valor dela, vezes o VA, que é a velocidade de arrasto dela dentro do condutor, seno de φ sobre R quadrado, onde R vai ligar o quê? Vai ligar aquele segmento dl infinitesimal no teu condutor ao ponto de campo. Vai ser a distância entre esse segmento infinitesimal dl e o ponto de campo. Então, abrindo mais essa expressão, eu posso escrevê-la como μ0 sobre 4π. O dq vai ser igual a nqzinho ADL, então eu substituo isso aqui, vai ficar μ0 sobre 4π, qzinho, módulo de qzinho, NVA ADL seno de φ sobre R quadrado. Aí a gente tem que lembrar lá do capítulo de corrente elétrica, em que a gente define a corrente I como N vezes o módulo da carga, o módulo de uma carga, o N é a densidade de carga, vezes a velocidade de arraste vezes A do condutor. Isso é exatamente o que aparece aqui, NQVA. NQVA. Então a gente pode substituir isso aqui tudo por I.
E a gente obtém essa expressão. Um segmento de comprimento infinitesimal dl de um condutor vai contribuir dB de campo magnético num certo ponto do espaço, e dB vale μ0/4π e dl seno de φ sobre r quadrado. Onde seno de φ é o seno do ângulo entre o vetor dl orientado e o r unitário que liga dl ao ponto de campo. Tá? A diferença para a expressão anterior é que antes a gente tinha uma carga com velocidade instantânea. Agora a gente tem uma carga contida num segmento de fio com comprimento infinitesimal. Todas as outras definições geometricamente são iguais. Você vai ter um vetor R posição relativa entre dl e o ponto de campo. O R unitário dele vai entrar nessa expressão através de um produto vetorial. E a distância R é o módulo desse vetor posição relativa que liga dl ao ponto de campo P. Então, em forma vetorial, lembrando que dl seno de φ pode ser escrito como dl vetor R unitário, a gente obtém essa expressão dB igual a μ0/4π e dl vetor R unitário sobre R quadrado. Onde IDL vai ser definido, a gente vai ver na força entre condutores, que vocês viram, na verdade, no capítulo anterior, força entre condutores, e o IDL é o mesmo IDL que aparece naquela expressão. E essa é a chamada lei de Biot-Savart. Ela faz o papel da lei de Coulomb para campos magnéticos. Só que enquanto que na lei de Coulomb você tinha distribuições de cargas elétricas estáticas, e a lei de Coulomb ligava essa distribuição e sua geometria ao campo elétrico em todo o espaço à sua volta, agora a lei de Biot-Savart vai ter distribuições de correntes elétricas e ela vai ligar essa distribuição e sua geometria ao campo magnético em todo o espaço ao redor dessa distribuição de correntes elétricas. As suas fontes agora de campo magnético vão ser correntes elétricas. Essa é a grande diferença entre o campo, o tratamento de campo elétrico e de campo magnético. Entre como você gera um campo elétrico e um campo magnético. Carga parada só gera campo elétrico, carga em movimento gera campo magnético. Aí você pode alegar, mas o movimento retilíneo uniforme não é equivalente a um repouso? Porque eu posso sempre me transformar referencial? Realmente. Em certos referenciais você vai ter campo magnético, em outros não. E se as cargas acelerarem, o que vai acontecer? Aí é um fato bem interessante. Cargas aceleradas já emitem ondas eletromagnéticas. Tem um fenômeno chamado radiação eletromagnética, que não é tratado na física 3. Que é o que está por trás da emissão da transmissão de rádio, celular, sinal de TV, a luz. É um campo eletromagnético, uma onda eletromagnética, está atrás de vários fenômenos, mas o tratamento matemático é bem mais avançado e não é feito em física 3. Tem uma série de coisas interessantes. Mas esse fato de que o campo magnético existe em certos referenciais e em outros não, tá? Ele depende de movimento, e se você tem cargas em movimento relativo a certos referenciais, em outros referenciais elas podem estar em repouso, se elas tiverem velocidade constante. Uma análise mais aprofundada desse fato e de consequências desse fato foi uma das coisas que motivou a teoria da relatividade especial. Mas isso também não é tratado na física 3, isso é tratado na física 4. Ok? Mas a grande diferença conceitual é essa, uma das grandes diferenças entre a eletrostática e a magnetostática, que é a parte do curso que a gente está entrando. Na magnetostática você tem distribuições de corrente elétrica, fazendo o papel de fonte de campo, e antes você tinha distribuições de cargas elétricas. Mas correntes nada mais são do que cargas em movimento. Então você tem a grande diferença é que cargas em movimento vão, além de gerar campo elétrico, vão gerar campo magnético também. Então a lei de Biot-Savart faz esse papel de lei de Coulomb, ou seja, nos permite, dado uma distribuição de correntes elétricas, nossas fontes, ela permite que você calcule campo magnético em qualquer ponto do espaço. Se você tem um circuito fechado, você pode então integrar dB. Vocês lembram que uma corrente elétrica, para ela existir, ela tem que fazer parte de um circuito fechado, né? Uma corrente elétrica num condutor elétrico. Ela tem que estar num circuito fechado. Então você pode sempre obter o campo magnético gerado por um circuito fechado através de uma integração.
Para integrar o dB, para obter B, você vai integrar I dl vetor R sobre R quadrado, vetor R unitário sobre R quadrado, sobre um circuito fechado para obter o B. E exemplos de cálculos dessa integral aqui, que vai ser uma integral de linha, vão fazer parte agora da nossa discussão desse capítulo, das próximas aulas, né, dos próximos vídeos.